Olá pessoal, boa noite segundo ano. Vamos à nossa primeira aula de progressão geométrica, né? Conversamos até agora sobre progressões aritméticas, onde cada termo a partir do segundo, né? A gente obtia somando uma constante, a razão, né? E agora nas progressões geométricas, o que muda por definição é que ao invés de somar a razão, nós vamos multiplicar, ok? Então vamos, sem mais delongas. Tá aí, ó, um exemplo, né, uma situação onde você tem aí um crescimento em progressão geométrica. Suponha que uma pessoa envie um e-mail a duas pessoas diferentes e cada uma dessas duas pessoas encaminhe esse mesmo e-mail a outras duas pessoas e assim por diante. Então, você vai ver aí que nós vamos partir de uma pessoa, num segundo momento já vamos ter duas, num terceiro momento já vamos ter quatro, num quarto momento já vamos ter 8, né? E depois 16, e depois 32, ou seja, isso é um crescimento diferente daquele que acontece com as progressões aritméticas. É um crescimento muito mais rápido, muito maior. Não é isso? Porque, na verdade, para obter o próximo termo aí da sequência, né, do número de pessoas aí, você vai estar multiplicando, né, o número anterior por 2 e não somando, né? É claro que ao multiplicar você tem um crescimento maior do que ao somar, tá certo? Tudo bem? Beleza. Então, ó, a gente tem ainda, pensando no exemplo, a quantidade de pessoas que enviariam o e-mail pode ser escrita como essa sequência aí, ó, 1, 2, 4, 8, 16. E aí, claro, você reconhece rapidamente o padrão, 32, 64, 128 e assim por diante. Então, observe que a partir do segundo termo, ao se dividir um termo pelo seu antecessor, sempre se obtém o mesmo resultado. No caso, 2. Lá na progressão aritmética, nós diminuíamos, não é isso? A gente subtraía. No caso da progressão geométrica, para você determinar a razão, você vai dividir, você vai pegar qualquer termo da progressão e vai dividir pelo anterior. Quando você fizer isso, você vai encontrar o número que a gente vai chamar de razão da PG. Esse tipo de sequência é conhecido como progressão geométrica ou simplesmente PG, e o resultado constante obtido ao se dividir um termo por seu antecessor é chamado de razão da PG. Com um detalhe, galera, no caso da PA, a gente usou a letra R para representar a razão da PA. No caso da PG, né, o mais comum é que a gente utilize a letra Q, tá bom? Para a gente entender quando ele falar de uma progressão, que se ele falar em razão R, estamos falando de uma PA. Se ele falar em razão Q, você já sabe que nós estamos falando de uma PG, tá certo? Então, assim, essa é a ideia inicial aí de PG. Tudo bem? Então, ó, progressão geométrica PG é toda a sequência numérica de termos não nulos em que, a partir do segundo termo, o quociente entre um termo e o seu antecessor resulta em uma constante, chamada de razão da PG, que indicamos por quê, sendo que diferente de zero. Ok? Então, ó, nós temos que se o Q, se a razão for negativa, a nossa PG será alternante. Por quê? Alternante, porque nós vamos ter um termo positivo, um negativo, um positivo, e assim por diante, tá bom? Se a razão é 1, PG constante, afinal de contas, o número 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, quando eu vou multiplicando por 1, eu não tenho, né, alteração aí dos meus termos. Até por isso é importante essa questão da letra R e da letra Q. Porque quando você tem, por exemplo, essa sequência aqui, ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Bom, essa sequência ela é constante. Agora, ela é uma PA ou ela é uma PG? Quem é que vai definir isso? Bom,
Se eu disser que isso aqui é uma sequência que tem razão R 0, bom, isso é uma PA. É uma PA de razão 0. Agora, se eu tenho uma sequência de razão Q igual a 1, isso é suficiente para eu poder afirmar que a minha sequência aí, no caso, é uma PG. Tá certo? Por isso é importante a gente não usar a mesma letra para razão de PA e razão de PG. Ok? Se a razão for um número maior do que 1 e o primeiro termo for positivo, então a nossa PG será crescente. Ok? Se a razão for maior do que 1 e o primeiro termo for menor do que 0, ou ainda, se a minha razão for um número entre 0 e 1 e a minha PG, e o meu A1, né, for maior do que 0, aí a PG será decrescente. Vamos ver os exemplos aqui, para ficar mais claro o que eu estou falando? Vamos lá, tem alguns exemplos aí. Olha essa primeira PG. 1 menos 3, não é isso? 9 menos 27. A razão dessa PG é menos 3. É fácil da gente verificar que a razão é menos 3. E nesse caso, a razão sendo negativa, a gente vai dizer que a PG ela é alternante, ok? A segunda PG aí, ó, Q igual a 1, né? PG constante. E aí a gente tem os exemplos em que a nossa PG, os valores vão aumentar, e aí no caso a PG é crescente, e os valores vão diminuir, no caso aí de PGs decrescentes. Tá legal, pessoal? Beleza? Show de bola. Vamos resolver esse exemplo aqui. É um exemplo aí de problema, de questão que a gente poderia encontrar. Sabendo que o terceiro termo de uma PG e o quarto termo são esses aí, ó, 32 quintos e 128 quintos, eu quero saber qual é a razão da PG, se ela é alternante, constante, crescente ou decrescente, e quais são os 5 primeiros termos dessa PG. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, vamos escrever aqui a nossa PG, tá bom? Bom, a PG que a gente está trabalhando aí, veja bem, eu não conheço o primeiro termo, eu não conheço o segundo termo, eu conheço o terceiro. O terceiro termo é 32 quintos, foi dado. Conheço também o quarto termo, tá certo? O quarto termo é 128 quintos. Beleza. Não conheço o quinto termo e sei que ninguém disse que essa PG era finita, então eu vou considerar que ela seja uma sequência infinita, ok? Essa é a PG aí que o problema está desenhando para a gente. Vamos lá. Item A. Eu gostaria de saber, eu preciso saber qual é a razão da minha PG. Qual é o valor de quê? O que a gente viu por definição, galera? Quer descobrir qual é a razão da PG? Pega um termo qualquer e divide pelo anterior. Ou seja, pega os 128 quintos, né, que é o quarto termo, e divide pelo anterior, que é 32 quintos. Agora, a gente sabe que dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, certo? Então, ó, 128 quintos dividido por 32 quintos é a mesma coisa que 128 quintos vezes 5,32 avos. Uma continha de vezes, dá para cancelar aqui o 5, né? E aí a gente fica com 128 dividido aí por 32. Se eu dividir 128 por 32, eu vou encontrar 4. Essa é a razão da nossa PG. Bom, se a razão da PG é maior do que 0, não é isso? E os elementos da nossa PG são positivos, então a gente pode dizer que a nossa PG ela é uma PG
Maior do que 0 não, desculpa, tá? Porque é maior do que 1. Nossa PG ela é crescente, ok? Aí, crescente. Aliás, essa não era a resposta do item A, é a resposta do item B. Pera aí. Vamos escrever direitinho, bonitinho aí, como deveria ser, né? Pá. Deixa eu apagar aqui. Tem que apagar risquinho por risquinho. Tá, foi. Então vamos lá. Respondendo aqui o item B. Vou dizer, ó, APG é crescente pois que é maior do que 1. E, importante, né? Temos dois termos consecutivos positivos. Ou temos termos positivos, né? Espera aí, vamos escrever assim, então. Ó, e temos termos positivos. Porque, assim, o fato da PG ter razão maior do que 1 não implica, não é suficiente para eu afirmar que a PG é crescente não, tá? Porque se o A1, né, se o primeiro termo for negativo, eu vou continuar tendo termos negativos e cada vez menores, certo? Bom, agora eu quero saber quem são os 5 primeiros termos da minha PG, ou seja, agora eu quero escrever a PG completinha aqui. Se eu sei que a razão é 4, né, gente? É só eu vir o quê? Dividindo por 4, né? Então, ó, o segundo termo aqui seria o quê? 8 quintos. É só pegar o 32 quintos, né, e dividir por 4. E aí, para saber o primeiro, é só pegar o 8 quintos e dividir por 4. Vai dar o quê? 2 quintos, né? Sabendo a razão, fica fácil, ó. Aí eu tenho aqui, ó, 32 quintos. O 128 quintos. Aí agora aqui eu vou multiplicando por 4, né? E aí, quando eu multiplicar os 128 quintos por 4, vai dar 256, 512, né? Aí, 512 quintos. Esse seria o quinto termo da nossa PG. Pronto. Não está certo. Espera aí, botar aqui o parênteses. Ninguém disse que a PG é finita, né? Então vamos colocar aqui a reticência para dizer que isso continua. Tudo bem, galera? Beleza? Então, começamos a conversar sobre PG, tá? Deixa aí um exercício simples para vocês resolverem. Vocês podem tranquilamente resolver agora esse exercício, inclusive. Eu tenho aí alguns exemplos, algumas PGs, e o que eu estou pedindo é só o item A e o item B do exemplo. Determina a razão e a partir da razão, de quanto é a razão, né? Me digam, por favor, se a PG ela é crescente, decrescente, constante ou alternante. Valeu, galera? Esse é o exercício. Lembrando que a aula acaba quando vocês terminarem de fazer o exercício. Já a aula de amanhã é só a gente conferir o que foi feito hoje. Valeu, galera? Então, até amanhã.